Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Vamos meditar agora no Salmo 61, oração pelo Rei. O que é que este Salmo tem para nos dizer neste dia? Salmo 61, do verso 1 ao verso 3 eu leio: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. O livro dos Salmos é cheio de expressões poéticas. Uma delas é o falar sobre torre forte, castelo, refúgios, muros. As cidades antigamente tinham muros altos, portões, etc., o que dava uma certa tranquilidade aos moradores. Por isso o salmista faz essas comparações, porque só Deus realmente é quem pode nos proteger e nos livrar. Fazemos a nossa parte, mas é em Deus que vem a proteção, a salvação, o livramento. Salmo 4. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Há um santuário no céu, é para lá que Davi almejava estar e morar para sempre. Verso 5 e verso 6. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram seus anos gerações após gerações. Temer o nome de Deus é conhecer o seu santo caráter, saber que Deus é santo e detesta o pecado. Com isso, os que temem o seu nome se afastam do que é mal. Esse salmo também é um pedido de oração pelo rei. Aqui é o próprio rei quem ora, mas é a obrigação de todos quantos um dia entregaram a vida a Jesus orar por seus governantes, pois o desejo do Deus vivo é que todos se arrependam para que tenham a vida eterna. Podemos ler isso, por exemplo, nas cartas de Paulo. E vamos ler. Primeiramente eu quero ler a carta de Paulo para Tito. Tito, no capítulo 3, no verso 1 e 2, nos diz o seguinte: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam contenciosos, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pense num mandamento difícil, ainda mais nos dias em que vivemos aqui nesse país chamado Brasil. Mas devemos pôr em prática. 2 Timóteo, aliás, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 4, vai dizer o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muitas vezes sobe ao poder alguém que, ao nosso modo de ver, não deveria estar ali, né? Mas tudo tem um propósito de Deus. E o maior propósito de Deus é que oremos por eles, porque se eles estão ali, o primeiro propósito é esse, é de salvação. É do povo de Deus, a família celestial aqui na terra, orar pelo determinado governante, que aqui no Brasil são muitos, né? São muitos governantes, na verdade, não é um só. Voltando para o Salmo 61, lendo mais uma vez o verso 6 e também agora o verso 7. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram seus anos gerações após gerações.
permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Este é o pedido que devemos fazer a Deus por nossos governantes, mas ao invés disso, muitas vezes preferimos soltar palavras de maldição e fazendo assim desonramos a Deus e consequentemente, como o próprio Jesus disse, trazem juízos contra si mesmos, contra nós mesmos no caso, né? E aqueles que proferem palavras de maldição também contra o seu semelhante. E é muito fácil realmente levar palavras de maldição para os governantes desse país. Em Mateus 5, capítulo 5, verso 21 ao 24, Jesus diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aqui nós vemos que o contexto é do irmão, né? O irmão da igreja, por exemplo. Frequenta a mesma igreja que você. Mas esse princípio se aplica a todas as pessoas, né? Não é que você vai viver em paz com todos, né? Esse é o objetivo de Deus, né? Mas muitas vezes as pessoas se levantam contra nós, na verdade o inimigo, né? Que levanta pessoas contra nós, e temos que ter o discernimento espiritual suficiente para não cair na cilada do inimigo, né? E procurar de todas as formas possíveis e em oração ter a paz com aquela pessoa. E quando não dá, a gente é obrigado realmente a se afastar. Então, no caso da difamação, não vamos seguir a onda do mundo, né? As pessoas não podem viver sem comentar ou falar mal dos outros, mas aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Para encerrar, verso 8, Salmo 61. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Louve ao Senhor e cumpra os teus votos. Que votos? O voto que você fez com Ele quando se batizou. O voto de viver uma vida santa, de quem vive para a honra e glória de Deus. Quem é nascido da carne é da carne, mas quem é nascido da água e do Espírito é espiritual. E, portanto, vive para agradar aquele que o criou e o arregimentou para toda boa obra. Aleluia! Que Deus seja louvado. Amém.